Bom dia, pessoal. Eu sou Maria Luísa, sou estudante de pedagogia da UESB, aqui do campus de Jequié. Hoje eu trouxe uma convidada especial para falar conosco sobre a meta 5 do PNE, que tem como meta a alfabetização de todas as crianças até a terceira série, ou seja, 8 anos de idade. Por favor, professora, apresente-se e fala um pouquinho sobre você. Então, bom dia a todas as pessoas que acompanham esse podcast. Como Maria Luísa já me apresentou, eu me chamo Nandiara Souza, sou professora da Educação Básica há 23 anos, atuo na Rede Municipal de Ensino de Jequié e sou professora da universidade aqui do campus, lecionando as disciplinas Alfabetização 2 e estágio nos anos iniciais do ensino fundamental. Como a primeira questão que eu tenho para a senhora numa entrevista que eu realizei para esse trabalho, uma professora alfabetizadora defende que a alfabetização seja baseada apenas no processo inicial da leitura e da escrita. O que você pensa sobre isso? Então, Maria Luísa, o que a gente percebe, o que as pesquisas têm demonstrado, é que há uma confusão entre alfabetização e letramento. Muitos professores acham que letramento e alfabetização são a primeira coisa, e eu acho sempre importante começar limpando o terreno, como eu costumo dizer. Primeiro, precisamos entender que alfabetização e letramento são processos distintos, que carecem de intervenções distintas, mas que devem ser simultâneos. Num conceito novo criado pela professora Magda Soares, que é alfaletrar, ou seja, alfabetizar letrando, tendo o texto como eixo do trabalho do professor. Sobre a compreensão da professora, eu a acompanho, eu tenho concordância. Então, a alfabetização em si, o processo de alfabetização, do ponto de vista do professor, é ensinar alguém a ler e a escrever, e do ponto de vista do estudante, é aprender a ler e escrever. Então, é essa compreensão que precisa ficar clara para a gente entender que a alfabetização, na verdade, ela tem a ver, né, com o domínio das habilidades da leitura e da escrita. O estudante precisa compreender o que é o sistema de escrita, como ele funciona, por meio do reconhecimento das letras e estabelecendo uma relação entre grafema, fonema, fonema, grafema, que é o que a gente chama de relações grafofonêmicas, fonografêmicas. Então, eu tenho um acordo com a professora, é isso mesmo. De acordo com o diretor entrevistado para a realização desse trabalho, a maior e a principal dificuldade do processo de alfabetização é a família. Você concorda? Qual é a real importância da família neste processo? Então, vamos por partes, né? Há no imaginário coletivo a ideia de que crianças das classes populares, elas não se alfabetizam porque elas têm pais ou analfabetos ou com instrução ou com um nível de escolaridade bastante rudimentar. Sobre isso, tem vários aspectos para a gente pensar. Claro, uma criança que vem de um lar que desde muito cedo participa de práticas sociais de leitura e escrita, essa criança chega com um repertório diferente na escola, é fato. O universo de palavras, a quantidade, o léxico dessas crianças é diferente, né? É avantajado, é robusto. Já as crianças das classes populares, em regra, elas chegam com um repertório muito pequeno de palavras. E isso sim incide no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Conquanto isso não desobriga a escola de fazer o papel dela. Ou seja, como nós defendemos uma perspectiva de educação para as diversidades, a gente vai defender o princípio da equidade. A gente trata os desiguais como desiguais. Ou seja, são essas crianças que mais carecem de intervenção, de subsídio, de uma prática pedagógica estruturada, organizada, consciente, para que essas crianças se alfabetizem. Elas se alfabetizam? Claro que se alfabetizam, independente de terem pais e mães analfabetos. Sobre a importância da família nesse processo, ao meu ver, a importância é toda, no sentido de entender, né, que o acesso à leitura e à escrita é uma condição que te dá trânsito na sociedade grafocêntrica que a gente vive, uma sociedade cuja escrita é o centro. No entanto, não é prudente e nem correto, e nem ético, nem político, atribuir às famílias a responsabilidade, a responsabilidade pela alfabetização das crianças. A alfabetização das crianças é a responsabilidade da escola. Então, é isso que a gente precisa entender. Está dito lá na Constituição Federal. A educação é dever do Estado e da família e direito dos estudantes. Então, o Estado é quem é o provedor e a ele cabe o papel de cumprir
essa obrigação, que é garantir que todas as pessoas se alfabetizem. Existe relação entre o processo de alfabetização e a construção da identidade da criança? Como se dá esse processo? Sim, se nós pensarmos, por exemplo, a partir do ponto de vista e do lugar, né, de fala, em que eu me coloco na condição de professor alfabetizador, existe toda a relação. Porque eu dialogo com uma concepção de alfabetização que a gente compreende discursiva, que tem como principal referência teórica o Lev Vygotsky. E Vygotsky, ele já em seus estudos apontava o papel da linguagem no desenvolvimento do pensamento. Então, há sim, claro, uma fina sintonia entre o desenvolvimento da linguagem e a construção desse pensamento, a construção dessa criança, dessa pessoa. Então, para mim, existe fina relação entre essas duas dimensões. A falta de formação continuada é sempre apontada como um problema que tem impacto direto sobre a qualidade do trabalho dos professores alfabetizadores. Você concorda? Como podemos fomentar a formação continuada? De quem é a responsabilidade? Então, a formação de professores alfabetizadores no Brasil sempre foi, né, uma questão que merece análise. O que a gente observa, né, é que, e aí a gente vai perceber que essa formação ela está atravessada com as políticas públicas de alfabetização, com a própria questão da forma como o Brasil, o país, entende o ensino da língua escrita, a adoção de material didático. Por muito tempo, a gente assistiu às escolas adotando as cartilhas. Então, claro que a formação de professores é um aspecto para a gente pensar no tocante ao ensino da leitura e da escrita. Então, o que a gente vê em regra é que os professores, os licenciados, os professores iniciantes, eles saem com uma formação pouco consistente no tocante ao ensino da leitura e da escrita, e quando eles se deparam com a prática na escola, como não há uma formação consistente de novo, não há um repertório teórico e prático construído na graduação, esse estudante, esse professor iniciante, ele tende a buscar a experiência dele pregressa na condição de aluno da escola dos anos iniciais. Então, aí ele vai buscar qual referência? Em regra, o método silábico, um processo de alfabetização mecanizado, porque é o que ele tem de repertório, que foi a experiência dele escolar. Então, o que é que eu penso sobre a formação? A gente tem uma formação inicial que tem fragilidades, a formação continuada que deve acontecer, principalmente com os professores iniciantes, é de obrigação das redes de ensino, está dito lá na LDB que é de obrigação das redes de ensino, e a gente pouco tem visto iniciativas nessa direção, sobretudo porque os municípios ficam esperando as iniciativas da União, e aí eu posso exemplificar aqui o PROFA, o Proletramento, o PENAIC, e agora, mais recentemente, o Tempo de Aprender. Então, a gente vê poucos municípios propondo as suas próprias formações para formar o professor alfabetizador. E tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer para o centro, que é a ideia da indução profissional. Então, a gente tem um professor iniciante que chega, em regra, para atuar em classes de alfabetização, porque os professores experientes eles vão deixando essas classes, porque elas demandam mais trabalho. E esse professor iniciante, com pouco repertório, ele se vê sozinho, iniciando a carreira, cheio de dúvidas, cheio de conflitos, e esse professor é abandonado à própria sorte. E aí é um ciclo que se retroalimenta, porque esse professor iniciante ele deveria estar sendo acompanhado por um professor experiente. E, infelizmente, esse movimento ainda não acontece no nosso país, e quando acontece em iniciativas muito isoladas, infelizmente. Percebemos uma tendência de recriação do material didático por parte dos professores de alfabetização. Por que isso ocorre? Qual a importância disso? Então, são duas questões aí, né? E até já coloquei. O Cagliari, ele tem um capítulo no livro dele, Alfabetizando Sem um Baby Book, o capítulo é intitulado O Método das Cartilhas, que o Cagliari denuncia lá que os professores, em regra, eles têm o fascínio pelo que já está pronto. Então, há essa mística de que já está pronto e deu certo. Se deu certo na classe Maria Luísa, vai dar certo na classe Nandiara. Inclusive, é nessa perspectiva que surgem as cartilhas. Então, a professora Maria Luísa está lá no Pará, né, lá em sabe Deus em qual município lá, e ela tem uma prática
coerente que dá conta de alfabetizar as crianças. Então, a professora Maria Luísa, depois de tão assediada pelos colegas, produz uma cartilha que está escrito lá, da professora Maria Luísa, que é a ideia da receita pronta, da fórmula, e que a gente sabe que isso não surte efeito, porque os contextos, as práticas, os sujeitos são diferentes. E é importante, claro, que nós nos apoiemos em experiências exitosas, formativas, republicanas e que, de fato, garantam que a criança aprenda a escrever, mas há de haver um investimento individual do professor para que ele mesmo vá construindo esse repertório, porque, em regra, o fascínio pelo já pronto, de novo, me apoiando no Cagliari, tem a ver com a ideia do professor que o planejamento é para outras pessoas que não ele. É terceirizar o planejamento, que, ao meu ver, é um ranço aí que a gente ainda amarga, de muito tempo, com o tecnicismo, quando nós tivemos lá a cisão de quem planejava a educação e de quem executava. Então, é uma coisa que precisa vir para o centro do debate em se tratando do ensino da língua escrita no nosso país. Qual o apoio que o município oferece para que vocês consigam realizar um trabalho de qualidade no processo de alfabetização? Então, como eu já havia colocado antes, eu apesar de ser sou da Rede Municipal de Educação há 22 anos, eu estou à disposição da Secretaria de Educação faz algum tempo. E o que eu vejo, em regra, é que os municípios, eu estou falando de Jequié, eles ficam muito na esteira dos programas federais. Então, eu te exemplifiquei o PROFA, lá da década de 90, anos zero do século 20. Depois a gente teve o Proletramento, o PENAIC em 2012, seguido do Pacto, que foi uma iniciativa do governo do estado da Bahia. E agora, mais recentemente, a partir de 2019, com o Tempo de Aprender, e o ABC, que é a alfabetização baseada em ciências, esses dois últimos programas dentro do escopo da PNA, que funciona na modalidade remota, considerando inclusive esse contexto da pandemia, mas todos esses programas de iniciativa da União. Então, em Jequié, a gente, até estou me lembrando, me perdoe, lá por volta da década dos anos zero do século 20, lá por volta de 2003, 2004, nós tivemos uma proposta de formação de professores quando o município implementou o ciclo básico, que foi uma ação bem pontual, mas que houve essa iniciativa. Acabei me lembrando agora à medida que fui falando com você. Como país, o que é necessário ser feito para enfrentar esse grande e complexo problema que é o número de analfabetos absolutos e funcionais? Há uma ausência de políticas públicas? Então, é um desafio, é complexo sim. Para eu responder essa questão, eu vou me apoiar em uma autora que eu gosto muito, que é uma historiadora, que é a professora Maria do Rosário Longo Mortati. Ela alega, né, e também um outro autor que escreve com ela, um colaborador, que é o Alceu Ferraro, que até existem programas, políticas. Na verdade, nós não temos a real dimensão e a compreensão do que é o analfabetismo no Brasil, né, tanto absoluto quanto funcional. E, segundo a tese do Ferraro, que é o segundo autor que eu falei, um problema mal compreendido é um problema mal resolvido. E a professora Mortati, ela tem uma defesa. O problema do Brasil, o problema do nosso país, pensando nos altos índices de analfabetismo absoluto e funcional, ele tem a ver com o projeto de nação. Então, não há desse país e por parte desse país e dos dirigentes e da classe governante, de fato, um compromisso para que as classes populares tenham acesso a uma educação pública, gratuita, laica, com qualidade socialmente referenciada. Então, a esta classe popular é relegada uma educação com uma qualidade bastante rudimentar, com escolas públicas, em regra, desaparelhadas. Os professores estão sozinhos, nadando nesse mar, com a corrente, né, e nadando contra a corrente, em mar aberto e de braçadas. A gente sabe que esse momento do remoto, por exemplo, evidenciou muito isso. Quantos professores da escola pública e as escolas públicas estão fragilizadas e mesmo assim os professores conseguiram se reinventar. Então eu vou concordar com a professora Mortati que a questão do analfabetismo absoluto e funcional no Brasil, na verdade, é um problema do projeto de nação que nós temos. Professora, por hoje essas foram as questões. Eu gostaria de agradecer a senhora pelo seu tempo e pela sua atenção. Muito obrigada. Obrigada, Maria Luísa.